Essa questão faz o seguinte, olha, ela até parece que é uma questão que pediu redação oficial, que estava previsto, né, no conteúdo programático. Mas isso, apesar de nós termos aqui os princípios da redação oficial, a questão fala sobre o manual de redação e estilo, tá? Não é do manual de redação da Presidência da República, tá? O manual de redação e estilo, editado por o Estado de São Paulo, recomenda em suas instruções gerais que o redator deve ser claro, preciso, direto, objetivo e conciso, não devendo compor períodos de mais de 3 linhas e adotando sempre a ordem direta. São princípios que a gente vê também na redação oficial, né? Um texto tem que ser claro, objetivo, preciso e assim por diante. Deve ser conciso também. E aqui ele fala sempre em tentar sempre empregar a ordem direta, beleza? Empregar a ordem direta. Bom, assinale a opção que apresenta o segmento de Machado de Assis, que segue mais de perto essas instruções. Olha só o comando da questão, né? Que segue mais de perto essas instruções. Então ele quer aquilo que está bem focado nesse comando da questão, um texto que tem que ser claro, preciso, direto, objetivo, conciso. E quando ele fala lá, compor período de mais de 3 linhas, cara, olha só, a própria prova, se você for verificar ali a prova direitinho, você vai perceber ali que algumas alternativas estão com 4 linhas, né? Isso naturalmente não fez parte. Quando ele falou aqui de 3 linhas, né, compor períodos de mais de 3 linhas e tal, é para observar, olha só, se você tem ali um período, evite passar de 3 linhas, tá legal? Então o fato de passar, teve 4 linhas, por exemplo, que eu acho que, se não me engano, 3 alternativas estavam com 4 linhas. Não seria esse o problema, mesmo porque o comando da questão falou o seguinte, olha, veja, aquilo que segue mais de perto. Então uma coisa ou outra, de repente até foge, mas tem que seguir o mais de perto possível. É basicamente isso. A melhor resposta, né? Tranquilo. Então, aqui neste caso, olha só. É uma coisa santa a democracia. Então já houve logo de cara uma inversão. Lembra? Aqui ele pede a ordem direta. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento, né? E o objeto, complemento. Então aqui ele já colocou aqui, ó, o verbo primeiro, né, o verbo de ligação, uma coisa santa, o predicativo, e só depois o sujeito. Está vendo? Então ele já fez uma inversão. Mas não só isso, tá? Não só isso. É uma coisa santa a democracia. Não a democracia que faz viver os espertos, a democracia do papel e da palavra, mas a democracia praticada honestamente, sinceramente. Não quer dizer que isso aqui está errado, porque nós pegamos trechos aqui de Machado de Assis. Só que ele quer aquilo que está de acordo com os princípios desse manual de redação e estilo, beleza? E ali prega o quê? Tem que haver concisão, então deve-se evitar a reiteração utilizada por Machado de Assis. Ele foi repetindo a palavra democracia reiteradas vezes, concorda comigo? Então isso fere o princípio da concisão, é uma coisa santa a democracia, fere o princípio da ordem direta, está vendo? Então alternativa A a gente já tem meios para eliminar, correto? Beleza, aí a gente vai à alternativa B. Veja bem, acredita-se que as mães são mais necessárias na segunda educação, quando o coração e o espírito começam a desenvolver-se, apesar da ideia comum de que elas são indispensáveis na primeira, isto é, na primeira educação, para evitar a repetição da palavra educação, utilizando o pronome elas para evitar repetição de substantivo. Está vendo só como não se repetiu palavra desnecessariamente? Nós temos a ordem direta, via de regra, sujeito, verbo, complemento. Então a gente consegue perceber a ordem direta, o objetivismo, né? Então o texto, a linguagem, ela é objetiva, ela é focada, é uma linguagem direta, ela é precisa, ela é clara, tranquilo. Ok, temos um detalhezinho aqui que foge à regra. Um detalhezinho. Qual é esse detalhezinho? Vem aqui comigo. O verbo acreditar, ele é um verbo transitivo direto. O verbo acreditar, eu posso acreditar em alguma coisa, mas o verbo acreditar, principalmente quando ele é seguido de oração substantiva, é natural ele ser transitivo direto.
Sendo ele transitivo direto, esse pronome ser aqui é seu apassivador. Pronome apassivador. E o restante? Acredita-se que as mães são mais necessárias da segunda educação. Isso é acreditado. Acredita-se isso. Isso é acreditado. Opa, então peraí. Então, nesse caso aqui, é o sujeito oracional, correto? Olha, é o sujeito oracional. Então, se é um sujeito oracional, opa, ele rompeu aqui, porque nós temos aqui um verbo transitivo direto, um pronome passivador, para só depois nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, o sujeito está depois do verbo. Esse é um detalhe. Ok, concordo contigo. Mas, ao mesmo tempo, acompanha comigo aqui, a ordem natural é oração principal e depois oração subordinada. Então, se você for observar uma relação do período composto, a ordem natural é o quê? É a oração principal e oração subordinada substantiva. Só que essa oração substantiva, ela é subjetiva. Poxa, então o natural seria a primeira oração subordinada, dentro dessa relação direta dos termos da oração, né? Primeira oração subordinada que ela é subjetiva, para depois a oração principal. Concorda comigo? Por isso que a banca malandramente, ela falou o seguinte, ela não falou, olha, veja então aqui dentro das alternativas aquela que segue estritamente, seguramente, né, corretamente os princípios da ciência ancestral. Quer dizer, ela não abriria margem alguma, ela seria categórica. Só que ela não foi boba. A banca falou o seguinte, olha, assinale a opção que apresenta o segmento de Machado de Assis, que segue mais de perto essas instruções. Então, o fato de acredita-se isso ou isso é acreditado, então a gente perceber ali que há uma inversão, uma troca de posição dos termos, a que seguiu mais de perto até então é a alternativa B de bola. Beleza? E esse é o gabarito da banca. Como eu vou ter que observar lá no próximo slide, né? Eu já coloco para você aqui de uma vez. Então, o fato de nós termos o verbo, o pronome, para depois o sujeito, inclusive essa é a ordem natural da voz passiva sintética, né? Essa é a ordem natural dela, mas logicamente entendendo termos da oração, você deve ter o sujeito antes do verbo, isso é uma coisa lógica. Só que a banca falou, aquela que segue mais de perto. Então, se um ou outro, a banca vacilar, não tem problema. Beleza? A alternativa vacilar não tem problema. Por isso, mais de perto aqui. Tá legal? Aí nós temos a alternativa C. Veja bem. Nem todos os mandatos são verdadeiros. Ou, por outra, muitos deles são arguidos de falsos. E nem por isso deixam de ser cumpridos. Eles deixam de ser cumpridos. Porquanto a falsidade de um mandato deduz-se da opinião dos homens, e estes tanto são veículos da verdade como da mentira. Então aqui o que eu queria que você observasse comigo é o seguinte. Então, a gente tem um detalhe aqui que a linguagem ela deve ser objetiva e o mais clara possível. Eu, por exemplo, nem todos os mandatos são verdadeiros. Ou, por outra o quê? Mas já visto que eu não consegui observar uma primeira palavra que pudesse ser retomada pelo por outra. Porque houve uma afirmação, nem todos os mandatos são verdadeiros. Ou, por outra, eu poderia começar então o texto assim, uma vertente pensa que nem todos os mandatos são verdadeiros. Ou, por outra vertente, por outro pensamento, alguma coisa assim. Então não ficou muito claro para mim esse por outra. Ele remete a quem? Concorda comigo? Beleza. Aí a gente vai à frente. Então o princípio da clareza, para mim, não está ainda de acordo. Beleza? Ok. Muitos deles são arguidos de falsos e nem por isso... Aí você vai observar o seguinte. Nem por isso... Olha, você tem o por isso, que é um conectivo de conclusão. Você tem não, o nem, que é um conectivo de adição de negativos. Então ele falou assim, ó, muitos deles são arguidos de falsos, então falsos aí marcando pra gente uma ideia negativa, nem por isso, então esse nem aí, ele reforça algo negativo, não tem problema. Mas por que o e? Por que o e e o nem? Então esse e, ele está sobrando aqui, correto? Então, o aspecto da concisão a gente percebe. Poxa, ele poderia ter tirado. Esse e nem por isso não é necessário. Nem por isso, ok, mas o e não teria necessidade. Então, ele fere o aspecto da concisão, ok? Nem por isso deixam de ser cumpridos. Eles deixam de ser cumpridos. Aí vem a explicação.
Porquanto a falsidade de um mandato deduz-se da opinião dos homens, e estes tanto são veículos da verdade como da mentira. Bom, isso daqui não significa que há erro gramatical, né? Temos o texto de Machado de Assis, só que tem que estar dentro dos princípios colocados anteriormente. É uma relação de comparação, simples assim, tá? Nesse caso aqui, veja só, ele falou a palavra verdadeiros e depois repetiu a ideia verdade, beleza? Depois ele fala, ó, nem todos os mandatos são verdadeiros, ou por outra, muitos deles são arguídos de falsos. E aí ele colocou um sinônimo, mentira. Nem por isso deixam de ser cumpridos, porquanto a falsidade, ó, falsos, falsidade, acabou repetindo aqui também. Está vendo? Isso significa o quê? Que ele começa a dar um contorno de explicação, o que acaba ferindo a concisão. Ele até transmite clareza, mas isso acaba implicando o problema da concisão, tá? A falta de concisão. Por isso tudo nós notamos, olha, concisão e a clareza, e a gente percebeu também que ele faz, né, algumas explicações que feririam essa concisão. Por isso a gente também deixa aberta a alternativa C. A gente entra na alternativa D de dado. Olha só. O mar tem surpresas e suas águas não amam só as vítimas ilustres. Também lhes servem as obscuras. Opa, então houve uma inversão aí. As obscuras servem a alguém, beleza? Então nós temos aqui, olha, tá? E aí nós temos também, ó, o também, que é um advérbio, tá legal? E ele está antecipado, então ainda reforçando a questão da inversão. Sem que, aliás, precisem de umas nem de outras, mas é por amor dos homens que elas os matam. Por amor dos homens que elas o matam. Então, olha só, o é que é uma expressão expletiva. Na realidade, o que nós temos aqui como oração é elas os matam por amor dos homens. Então, uma adjunta adverbial está antecipado aqui. Depois da adjunta adverbial, nós temos elas, sujeito, os, objeto direto e matam, verbo transitivo direto. Notou, então, como nós temos inversões aqui? Então, é natural que, em relação à alternativa B, que a gente viu apenas uma inversão, essa daqui nós temos duas, três inversões. Por isso, a gente já corta. Alternativa E. Há criaturas que chegam aos 50 anos sem nunca passar dos 15. Tão cúmplices, tão cegas, tão verdes as compõe a natureza. A natureza compõe, né, essas criaturas tão cúmplices, tão cegas, tão verdes. Olha só, a antecipação do adjunto adverbial de causa. Você está vendo só? Para depois chegarmos ao objeto direto, ao verbo transitivo direto, para depois o sujeito. Há uma grande inversão aqui. Concorda comigo? Uma profunda inversão aqui. E para essas também, nós podemos entender uma estrutura aqui. Para essas, o crepúsculo é um dativo de opinião e, naturalmente, ele teria um comportamento parecido com o adjunto adverbial, ficaria ao fim da oração, não seguindo a ordem direta. Por isso, nós notamos que a alternativa B de bola, o reforço que a alternativa B de bola é a correta. Beleza?